Você já percebeu que há pregadores que, quando falam de amor, parece que estão sentindo ódio? Quando falam de soberba, são eles próprios os grandes soberbos? E quando falam de humildade, então, demonstram uma arrogância e uma pseudo-virtude moral patética e inverossímil? Se você percebe isso em alguém, deve-se desconfiar imediatamente. E essas pessoas ditas intermediárias de Deus e que ocupam púlpitos a fim de acusar os outros da prática de heresia e de blasfêmia, são exatamente as que normalmente desconhecem os significados das palavras heresia e blasfêmia. Púlpitos de igreja não são tribunas de acusação e de apontamentos. Tenham cuidado com os tantos pregadores das religiões e seitas e doutrinas que nos aparecem pela frente todo dia, prometendo a salvação e o arrebatamento em um voo direto sem escalas, porém incitando sentimentos temperados com ressentimentos e advogando discursos de ódio, de preconceitos, de intolerância, com uma pitada sórdida, aliás, de motivação, de autoajuda e, obviamente, atribuindo uma culpa permanente e insuportável aos ombros de seus ouvintes. Culpa essa que, segundo eles próprios, não se purga pela oração e muito menos pelo mais sincero arrependimento. Purga-se com dízimo. E por isso mesmo eu lhes digo, as igrejas, sejam quais forem elas, não funcionam como lojas de departamento que você vai lá e paga e vai embora com o seu produto adquirido, que no caso é a redução paliativa, momentânea, dos enormes pesos que você carrega ao longo da vida. Aliás, não se iluda, todos nós temos os nossos fardos, os nossos pesos, disso eu não tenho dúvida alguma. As igrejas foram construídas e protegidas com suor e sangue através da história ao longo de séculos, algumas de pedra, outras de madeira, de barro, de cimento e até de ouro puro, mas com a função primária de congregar, de confraternizar e de compartilhar de uma fé comum e de toda uma filosofia de vida baseada na palavra. Esse é o produto, por assim dizer, que você precisa captar no culto, na missa ou na liturgia de sua preferência. Do contrário, você não precisa nem mesmo ir mais à igreja. Leia o próprio Evangelho de São Lucas, aí capítulo 8, versículo 11, quando Jesus Cristo utiliza aquela parábola que nós todos conhecemos do semeador para ilustrar como a palavra de Deus é semeada nos corações das pessoas e como a recepção dessa palavra pode variar dependendo da condição do solo, que significa aí os diferentes estados do espírito do ser humano. Semen est verbum Dei, a expressão latina que significa a semente é a palavra de Deus. E, por fim, também a título de recomendação e de reflexão, e isso independe se você for católico, apostólico romano, cristão ortodoxo, protestante, evangélico, anglicano, kardecista ou seguidor de crenças afro-brasileiras. Leia o lindíssimo Sermão da Sexagésima, do padre Antônio Vieira, século XVII, quando ele critica de maneira contundente, veemente, o despreparo e os descuidos dos sacerdotes lá de sua época, antecipando um problema que persiste e que, na minha opinião, infelizmente, só vem agravando a cada ano. O Sermão da Sexagésima discute 4 pontos em destaque, vocês vão ver. Primeiro ponto, a importância da palavra de Deus, enfatizando que a pregação é fundamental para a salvação das almas. Segundo ponto, os obstáculos à boa pregação, abordando a nítida falta de preparo de alguns pregadores, a ausência de compromisso e a resistência dos ouvintes.
Terceiro ponto, a eficácia da palavra de Deus, defendendo que, apesar das dificuldades, a palavra tem sim o poder de transformar as vidas e as almas e os comportamentos das pessoas, desde que seja pregada com sinceridade e dedicação. E o último dos pontos debatidos, o papel do pregador como exemplo de virtude e devoção. A necessidade de que esse pregador se esforce ao máximo no intuito de transmitir a mensagem divina com clareza e paixão, estando plenamente consciente de sua gigantesca responsabilidade perante Deus e perante os ouvintes. Namastê.